Glória a Deus. Eu queria chamar a sua atenção para cá, em nome de Jesus. Você que está ao redor do templo, se concentre. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, eu acredito muito que Deus, Ele tem algo especial para derramar sobre nós nesses dias de acampamento. Mas eu acredito que aquilo que Deus vai fazer naquela chácara é só a cereja do bolo. Eu acredito que nós estamos construindo algo constantemente nos nossos devocionais, nos nossos cultos, nas nossas programações. Eu creio que Deus está nos enxertando, eu creio que Deus está nos levando a esse lugar onde nós somos totalmente transformados pela sua glória. Quem está aqui comigo? Diga amém. Eu acredito que o Espírito Santo está nos levando a um ambiente que nós não fomos ainda, a ter uma experiência que não tivemos ainda. E sabe, nesses últimos dias eu tenho coletado alguns relatos de pessoas que estão desanimadas na caminhada, de pessoas que estão tristes, mas a minha pergunta é: como está o nosso lugar de relacionamento com Deus? Porque um dia Deus me disse que todas as coisas que eu faço na igreja, ela é gerada, essa motivação, em um lugar chamado lugar de relacionamento. Eu só começo a ver propósito nas coisas que eu faço para Deus quando eu começo a me relacionar com Deus. E eu não estou dizendo que o seu problema talvez seja falta de devocional, porque você até ora e lê a Bíblia, mas talvez o nosso problema é o quanto eu me permito com que Deus quebre com as minhas vontades, o quanto eu permito Deus dilacerar com as minhas vontades e entender que a vontade que precisa prevalecer é a dele. Sabe, a minha oração nessa noite é para que um óleo fresco da parte de Deus, ele seja derramado sobre a sua cabeça, para que você todos os dias tenha uma perspectiva diferente de quem Deus é. Não no sentido de mudar quem Ele é, mas no sentido de você crescer, no sentido de você esmiuçar a palavra, no sentido de você buscar conhecer aquilo que você não conhece ainda. Porque o conhecimento de Deus é isso. Sabe, eu acredito que Deus está nos levando para esse lugar. Adolescentes, no nome de Jesus, jovens que estão aqui, eu acredito que uma expectativa precisa ser correspondida nesse tempo. Eu acredito que uma expectativa, ela precisa ser suprida nesse tempo. E a minha pergunta nessa noite é: qual é a sua expectativa em Deus para esse tempo? Não é a expectativa no Acampitim, não é a expectativa nesse culto, não é a expectativa no discipulado, mas é a sua expectativa em Deus por meio dessas coisas. Quantos estão me entendendo? Sabe, e talvez a gente fale assim: pastor, mas eu tenho expectativa, mas essas expectativas talvez sejam para suprir o que eu quero e não o que Deus quer. Talvez essa expectativa seja para saciar uma vontade minha e não aquilo que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a minha e a sua vida esteja aos pés dele. E viver uma vida de arrependimento é gerar uma expectativa de que Deus pode mudar todos os dias a nossa vida. Sabe, nós lutamos para ser parecidos com Jesus. Nós lutamos para buscar a sua presença. Nós lutamos para nos tornar semelhante a Ele. Nós lutamos todos os dias para viver de acordo com a vontade do Senhor. Quem pode dizer amém? Agora, quando eu olho para a palavra expectativa, essa palavra ela refere-se a esperar, ou antecipar-se sobre algo que está por vir. Ou seja, eu sei que vai acontecer, mas eu não sei em que medida vai ser derramada. Mas eu gerei uma expectativa de que Deus, Ele vai fazer muito mais do que eu pedi. E aqui é o ponto-chave da minha vida cristã. Porque como eu gero expectativa, mas eu não sei o que eu posso receber, eu não adoro um Deus desconhecido. A Bíblia fala que a minha adoração é em espírito e em verdade. A Bíblia fala em Romanos que eu preciso ter consciência. Eu queria te convidar a gerar isso no seu coração esses dias, de que a sua expectativa ela seja ser surpreendida por Deus, e que isso reflita na santidade dele na sua vida. Gere expectativa em Deus, amém? Gere expectativa em Deus, porque a expectativa, ela revela o nosso desejo de viver o que Deus tem para as nossas vidas. A expectativa revela o nosso desejo, o que Deus tem para mim e para você. Nós sabemos que
Muitos de nós nesse lugar temos palavras e promessas, todos nós, quem pode dizer amém? Mas existe um processo no cumprimento de cada palavra, que é importante. Alguns receberam palavras que vão ser ungidos pastores, outros receberam palavras que vão tocar uma área da sociedade com a sua profissão, mas até lá existe um cumprimento, existe um processo, até o cumprimento. E nesse processo eu preciso gerar expectativa, porque a falta de expectativa naquilo que Deus vai fazer pode me paralisar no meio do cumprimento dessa promessa. Quem está me entendendo? Libera o teclado aí para a Juliana. Então, no meio desse processo, algumas coisas vão querer me paralisar. Quem aqui todo dia acorda com vontade de ir para a escola? Levanta a mão. Todo dia acorda com vontade de ir para a escola? Ninguém. Deus me livre, vigie-me. Quem aqui acorda todos os dias com vontade de comer fora de casa, num restaurante? Hoje eu não queria comer em casa. Entende que o que gera expectativa em nós são coisas diferentes? Porque as coisas comuns não geram expectativa. As coisas do dia a dia, a nossa rotina, não geram uma expectativa aonde eu me preparo para viver aquilo. Mas quando você recebe um convite para um casamento, quando você recebe um convite para um aniversário de 15 anos, quando você recebe um convite, como a Ana Luísa recebeu, para viajar para fora do estado, para ir para um casamento na beira do mar, ela gerou uma expectativa, sim ou não? Quando há coisas diferentes, geramos uma expectativa. Sabe por que nós não geramos expectativas em Deus? Porque as nossas expectativas já foram supridas com uma experiência, e nós limitamos quem Deus é, porque nós formatamos Deus nessa experiência, e nós não entendemos que Ele é um Deus de novidade. Se você entender que Deus tem um pão fresco para te dar todos os dias, você vai começar a viver coisas que você não viveu. E a minha pergunta nessa noite é: até quando você vai ser saciado pelo pão que Moisés ofereceu? Até quando você vai comer do pão que criou bicho? Da adoração que você fez há um ano atrás? Não, Deus quer te levar para um nível mais profundo. Deus quer te levar para um nível que você não viveu. Sabe, talvez você está aí me olhando e falando assim: ah, pastor, mas nada tocou aqui dentro. Sabe por que não tocou? Porque nós não estamos vulneráveis para que Deus possa transformar o nosso coração. E digo mais, Deus não precisa mandar um anjo nesse lugar, porque Ele já mandou o seu filho há 2000 anos atrás. O que você precisa fazer é se colocar diante dEle e dizer: eis-me aqui, altera a minha vida. Deixa Deus bagunçar, adolescente, com a sua vida. Deixa Deus sacudir. Deixa Deus transformar. Pode aumentar um pouquinho. Deixa Deus transformar. Porque o lugar que a gente está hoje parece até ser bom, sim ou não? Ah, está tudo muito bem. Eu estou indo para a célula, eu estou indo para o culto dia de sábado, eu vou para o acampamento, uau! Eu vou ver um preletor que vem de fora, eu vou participar da gincana. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No nome de Jesus, esse lugar é bom, mas Deus tem coisas melhores para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Deus tem coisas maiores e melhores para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. É por isso que a nossa adoração às vezes é muito limitada. É por isso que a nossa entrega talvez ainda seja muito superficial, porque nós estamos achando esse lugar bom. E aí a gente começa a fazer como Pedro fez. Pedro, quando acontece a transfiguração, Pedro sobe e fala assim: ô Jesus, aqui está tão bom. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés, e vamos ficar aqui, porque aqui está muito bom. E sabe, nós achamos esse lugar bom, mas nós não temos disposição de entender que isso é só o começo do que Deus tem feito e do que Ele vai fazer na sua vida. Quem está me entendendo? Ah, Senhor, mas está muito bom aqui. Estou vendo Elias, estou vendo Moisés, os dois grandes profetas da antiga aliança. O Senhor está aqui, os meus irmãos também. Então vamos ficar aqui nesse lugar de adoração. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer te levar a uma adoração mais profunda. Porque a missão de Jesus nessa terra foi cumprir a vontade do Pai. E agora Ele nos incumbiu da grande comissão, que é revelar quem Ele é. E para que eu revele quem Jesus é, eu preciso conhecer quem Ele é. Pedro precisava descer daquele monte. Pedro precisava pregar o Evangelho.
Pedro precisava anunciar as boas novas, tanto é que lá em Atos 4 ele fala sobre isso. Eu não posso deixar de falar do que vi e ouvi. Eu preciso pregar o Evangelho de Jesus. Eu quero te desafiar a sair daqui e a orar mais. Eu quero te desafiar a sair desse culto e a jejuar. Eu quero te desafiar a sair dessa programação e você mesmo virar uma chave na sua vida. Como assim, pastor? Eu mesmo? Oração é ação. Deus muda, mas eu preciso ir lá e permitir. No culto passado que eu preguei, eu falei sobre santificação. A justificação é uma ação de Deus, mas a santificação é uma ação de Deus e minha. Se permita. Deus já falou. Você já sabe o que você precisa fazer. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus suprir essa expectativa que está dentro do seu coração a respeito de quem Ele é. Quantos estão aí? Diga amém. Aleluia. Aumenta mais um pouquinho o pé de George, por favor. Eu quero ler um texto com você. Está lá em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus encontrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Jesus estava onde? Em casa. Repita comigo: em casa. Então muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta. E Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca e que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus faz um milagre ali, sim ou não? Aleluia. Papai querido, nós queremos entender e compreender esse texto, nos dá espírito de revelação e sabedoria, para que possamos chegar ao pleno conhecimento de quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero te fazer uma pergunta nessa noite, nesse texto em especial. Evidentemente, quem estava com expectativa que Jesus podia curar? Os homens. Esses 4 homens que pegaram esse paralítico, colocaram uma maca, vendo que não podia passar pela multidão, ele arranca o teto, uma parte do teto, joga esse homem lá embaixo, Jesus cura. Esses 4 homens estavam com expectativa de que Jesus poderia curar. Primeiro, talvez porque eles presenciaram isso. Segundo, talvez porque eles escutaram falar que Jesus podia curar, que Jesus podia fazer um milagre na vida do amigo dele, sim ou não? E sabe, eu acredito que no nosso processo de transformação eu preciso gerar uma expectativa de que Deus, Ele é suficiente em todas as áreas da minha vida. Assim como aqueles homens levaram aquele paralítico até Jesus para que eles pudessem ser curados, eu preciso entender que eu tenho acesso ao Pai para que eu receba a minha cura. Agora, a falta de expectativa no que Deus pode fazer pode tardar o processo de transformação na minha vida. Parece que Jesus é suficiente para o próximo, mas parece que Ele não é suficiente para mim. Parece que Ele pode fazer na vida de alguém, mas parece que Ele não pode fazer na minha vida. Eu quero declarar que nós seremos como esses homens, que levaremos outros a receber a cura, diga amém. Mas eu quero que você entenda que existe um caminho para você, aonde você gera expectativa, aonde você sabe que Ele pode fazer, porque você provou, porque você experimentou. Quem pode dizer amém? Aleluia. Eu não sei se você só ouviu, ou não sei se você viu, mas eu quero te dizer que Ele é a cura para as suas feridas, a cura para a sua alma, a cura para a sua família, para a sua casa, para a sua faculdade. Ele é a cura para tudo, porque Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Tem poucos dias ou poucas semanas que eu aprendi que eu não abro mão de tudo por Jesus. Tem poucas semanas que eu aprendi isso. Porque a gente fala assim: eu vou abrir mão de tudo por Jesus, por amor a Jesus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite para você. Quem é tudo para você? Tudo é o seu pai? Tudo é a sua mãe? Tudo é o seu irmão? Tudo é a sua esposa ou o seu esposo? Não, quem é tudo? Jesus. A Bíblia fala em Coríntios o que, irmãos?
até que Ele seja tudo em todos. E você vai ver diversas passagens, e a primeira delas que mais mexe comigo, está lá em Mateus 4, quando Jesus chama os primeiros discípulos. Jesus não fala, abra mão de tudo, mas Jesus fala, abra mão dos seus barcos, da sua profissão, na versão da Caema atualizada. E os primeiros discípulos abriram mão das outras coisas e não de tudo, porque eles abriram mão de outras coisas para buscar o tudo que é Jesus. Você precisa entender que Ele é suficiente. Só que essa mensagem vai ser para o próximo culto, amém? Nós precisamos entender que Ele é suficiente. Talvez o seu problema não seja uma cura física como a desse paralítico, mas Ele pode curar as suas emoções. Tenha fé. O tema desse ano para a Aliança Team em especial é vivendo por fé. E fé significa confiança. Confia. Talvez o contexto da sua casa ele não é propício para que você adore, mas você precisa adorar. Talvez o contexto da sua faculdade, da sua escola não seja um contexto propício para você adorar, mas você precisa adorar, porque você é luz para essa geração. Você é luz para essa geração. Você precisa encandear outras pessoas. Sabe, gere uma expectativa. Diga para o irmão que está do seu lado, você precisa gerar uma expectativa. Como é que é o primeiro dia de aula das crianças e dos adolescentes? Primeiro dia de aula, todo mundo está animado, caderno novo, bolsa nova. O Tiago me acordou 6 horas da manhã hoje. Eu falei, vai dormir, já estava arrumado. Estou acordado desde 4h30, pai. Pai para a escola. O primeiro dia de aula é incrível. O segundo também, o terceiro vai ficando mais ou menos. No final do ano ninguém quer ir para a escola. E a gente tende a diminuir as nossas expectativas porque nos habituamos com a rotina. E sabe, eu quero te desafiar a sair do lugar que você está e viver coisas diferentes nesse tempo. Eu estou cansado de fazer o mesmo devocional. Pois meu amigo, vira de cabeça para baixo, começa a adorar Jesus. Chame um irmão, de preferência se você é homem, chame um homem. Não chame uma mulher para o seu quarto não. E com 2 ou mais, tá bom? Porque na geração de hoje é até complicado falar sobre isso. Mas irmãos, nós precisamos buscar a presença. Nós precisamos fazer alguma coisa. Se reúna para orar, se reúna para fazer um estudo bíblico. Eu não sei, mas saia da mesmice. Convide seus amigos e vai lá para o mercadinho para orar por cura pelos enfermos e doentes. Isso, não sei. Faça alguma coisa de diferente. Quem está me entendendo? Nós precisamos. Mas você precisa gerar a expectativa com fé de que Deus ele pode fazer. Porque Ele vai fazer. Amém? Nós tivemos diversos sonhos esses dias. E todos esses sonhos apontavam para uma mornidão, para um tempo difícil. E eu queria entender que tempo difícil é esse, porque em meio às grandes crises que eu passei, eu nunca perdi a minha fé em quem Deus é. E nem vou, em nome de Jesus, diga amém. A minha fé não pode ser abalada por um problema emocional, por um problema físico, por um problema na minha casa. Sabe por quê? Porque os problemas irão passar, mas ele vai permanecer. A gente prega tanto sobre deixar a vida, sobre perder a vida, mas na prática nós nos abalamos de tal forma que a primeira coisa que acontece, nós naufragamos na fé. Nós abandonamos aquilo que é importante, aquilo que é tudo. Por quê? Porque nós não geramos uma expectativa de que Ele iria suprir aquilo que eu preciso. E aí você fala assim, pastor, e se não suprir? Ele continua sendo bom. Porque Ele não pode se amoldar ao que eu quero. Não é a minha vontade, mas a Bíblia fala. Como pode eu pedir pão e Ele dá pedra? Eu sou filho, então eu vou pedir para o Pai. Diga assim, eu sou filho e eu vou pedir para o Pai. Mas quando o Pai dizer não, entenda que o não de Deus hoje é para te amadurecer para o sim dEle amanhã. Tem coisas que nós não estamos preparados para viver ainda, por isso que Deus não entregou. São estações e estações, onde eu preciso entender aonde eu estou pronto para receber aquilo que Deus tem para entregar. Quem está comigo? Então esses 4 homens, eles geraram a expectativa de que Jesus ia fazer. Você imagina se esse homem
chegasse lá e esse homem não fosse curado? Você nunca pensou, quem já orou por cura? Levanta a mão. Qual é o sentimento que dá quando a gente vai orar por cura? E se Deus não curar? Agora você imagine só, você levando alguém para uma pessoa curar. E se essa pessoa não fosse curada? A gente só olha para a parte boa, mas eu acredito que aqueles homens também, eles passaram pelas mesmas dificuldades que talvez eu e você passamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa a sua fé mover não só o interno, mas também o externo. Por isso que a nossa santidade, ela não é só para dentro, ela também externaliza aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Ah, pastor, mas eu sou santo. Mas as suas palavras não condiz com aquilo que você diz que Deus alterou aqui dentro. As suas atitudes não condiz com aquilo que você diz que o Senhor alterou aqui dentro. Segunda coisa, seja essa pessoa que vai levar outros a esse ambiente de cura. Amém? Diga assim, eu vou ser essa pessoa que vou levar outros ao ambiente de cura. Por isso, vigia. Ok? Vigia. Você é luz para essa geração. Amém? Você é luz para essa geração. Você foi curado para curar. Nós fomos curados para curar. E o nosso nível raso de presença não vai gerar em mim o dom da misericórdia, irmãos. Vai gerar de ódio, porque a vontade que a gente tem é de... Sim ou não? Mas o dom da misericórdia, né, Patrick? Patrick gosta do dom da misericórdia. Mas o dom da misericórdia não vai fazer com que você olhe para outra pessoa e fale assim, oh meu Deus, toca o coração daquela pessoa. Talvez essa pessoa está te fazendo mal, está falando de você, mas você vai olhar e vai falar assim, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, porque você está transbordando de Deus. No seu coração não tem espaço para ódio nem para rancor. No seu coração não tem espaço para que você mate essa pessoa. No seu coração exerça o dom da misericórdia. Leve essa pessoa a esse ambiente de cura em nome de Jesus. Não seja como ela, porque quando você desce o nível, você está dizendo que você é como essa pessoa. Sim ou não? Você já viu duas pessoas discutindo? O barraco vai para cima e vai para baixo, um fala, outro fala. Mas irmãos, aonde tem palavra mansa, ela dispersa a palavra brada. Aonde tem Jesus, não tem discórdia. Aonde tem Jesus, não tem contenda. Aonde tem Jesus, só tem paz e amor. É, irmãos, a gente é muito ruim e está tudo bem. Eu sou ruim, você é ruim, todos nós somos ruins, né? Todos nós somos ruins, irmãos. A nossa natureza foi afetada pelo pecado, mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que te diferencia do teu irmão? O quanto de Deus você carrega. Porque o seu nível de renúncia, o seu nível de entrega mostra o quanto você é parecido com Jesus. Você precisa estar pronto para perdoar. Você precisa estar pronto para pedir perdão. Não por causa do outro, mas por causa da presença que você carrega. Quem pode dizer amém? Diga amém, gente. Amém. Ame Jesus e seja um abridor de caminho. Dá um jeito. Sabe, a nossa maior alegria como líderes e pastores, nós que discipulamos pessoas, é ver alguém sendo transformado. Sim ou não? É ver alguém sendo mudado por Deus. Aí você fala assim, olha lá, a Yara era assim, agora está assim. Olha lá a Joana, olha lá a Thaísa, olha lá o fulano, olha lá o João. E a gente fala assim, meu Deus, que alegria. Porque quando olhamos para trás, nós conseguimos ver o processo de mudança. Todos nós. Sim ou não? Então é muito bom, é importante, é necessário ver alguém dando fruto, ver alguém crescendo. Seja um abridor de caminho. Só existe problema porque tem você para resolver. Não reclame, líderes que estão aqui, não reclame de problema, resolva o problema. Ah, mas é porque fulano está me dando trabalho. E quanto trabalho você já não deu também? Vigia, né? Ajude o próximo, ame. Agora, gaste tempo com quem de fato quer crescer. Amém?
Diga assim: Senhor, coloque em mim o dom da misericórdia. Amém? Ame mais. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu te amo. Diga para o outro que está do teu lado: eu te amo em Cristo Jesus. Diga assim para ele: você me dá trabalho, mas eu te amo. Você será um abridor de caminho nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então essa é a segunda coisa que chama a minha atenção nesse texto. Esses homens foram abridores de caminhos. Eles exerceram o dom da misericórdia. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a fé desses homens chamaram a atenção de Jesus. O que ele fala no texto? Olha o que ele fala no texto. Vendo a fé que eles, não só aquele que estava na maca, porque está no plural. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. A Bíblia fala que a fé daqueles 4 homens chamaram a atenção de Jesus. A expectativa chama a atenção de quem Deus é. A expectativa, ela prepara o ambiente para aquilo que Deus vai derramar. Aleluia. O Ian estava esperando o drone dele com expectativa. E aí eu falei assim: eu vou ligar para a Raquel agora. E aí eu liguei para a Raquel. E a Raquel: pastor, pegaram minhas Coca-Colas na alfândega, pegaram isso, pegaram aquilo. E eu, Senhor, orando, tomara que o drone do Ian não estava lá. Aí eu e o drone do Ian, ela não deu para comprar. Aí eu: foi livramento, foi Deus te guardando. O Ian estava na expectativa doida. Mas irmãos, as expectativas foram frustradas. Como é que é alguém com expectativa? Como é alguém com expectativa, irmãos? Empolgado. É como a Thaísa, empolgada. Sabe? Então se empolgue. Chame a atenção de Jesus. Diga para Ele o quanto você quer ser parecido com Ele. Diga para Ele: eu aprendi esses dias, irmãos, que a fé fala. A fé fala. E você precisa falar o que você quer, porque Deus vai te dar. Aleluia. Diga para o seu pai: pai, eu quero isso, e Ele vai te dar. Ore. Entenda um tempo, porque também não é no seu tempo. No nome de Jesus, chame a atenção de Deus. Derrame-se na presença. Saia desse lugar cômodo, experimente algo diferente, gere expectativa, para que você viva o que você não viveu ainda. Talvez esteja bom, mas não é tudo. Pastor, está tudo bem, sabe, minha célula está crescendo, a minha líder está assim, eu estou assim, assado e cozido. Irmãos, tem mais. Não se impressione com a transfiguração. Não se pressione com a revelação que você teve no monte, porque Deus tem mais. E essa revelação não é para ficar só para você, não é para você compartilhar com outras pessoas. Aí Pedro foi besta, né? Se pressionou. Jesus muda de aparência. Os 2 profetas aparecem. E aí ele fala assim: meu Deus, que coisa legal. Tá tão bom esse ambiente. Larga de ser egoísta, crente. Porque a glória que você viu é para que você resplandeça ela. A glória que você contempla é para que outros também vejam. A sua santidade precisa tocar pessoas. Aleluia. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: até quando você vai ficar nesse nível? Até quando? Até quando? Eu já me perguntei isso hoje. Sabe o que eu quero? Jesus. Tudo que eu preciso é de Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus de Nazaré. Quer ver você ficar mansinho quando estiver zangado? É atrair a presença, irmãos. Atrai a presença. Ore. Seja alguém parecido com Jesus em todas as áreas da sua vida. Adolescentes, não é só uma estação, é uma eternidade. E a Bíblia fala em João que a vida eterna é conhecer Jesus. Aleluia. Então nós precisamos conhecer Jesus todos os dias. Amém. Quem está empolgado aqui para o Acampitim, diga amém. Quem aqui gerou expectativa para o Acampitim, diga amém. Aleluia.
E agora você vai fazer uma outra pergunta para o seu irmão. Você já fez a sua inscrição? Diga aí para ele assim, ó. Se você não tem, eu quero te ajudar. Diga para ele. Nem que seja em oração. O seu líder de célula tem dinheiro. O seu supervisor tem dinheiro. O seu pastor também tem dinheiro. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos com muita expectativa no que Deus vai derramar naquele lugar. Talvez você está aqui e fale assim: ah, pastor, mais um acampamento. Eu acho que eu já sei como é que funciona. Vigia. Sabe por quê? Porque isso é a mentalidade de alguém que está acomodado no lugar que está. Deus tem uma porção para derramar naquele lugar sobre nós. E no dia que não tiver mais no Acampitim, Deus vai continuar derramando sobre aqueles que ficarão. Porque Deus tem uma porção para cada programação. Aleluia. Aleluia. Então gere expectativas. Saia desse lugar e diga: Senhor, eu quero viver algo diferente. Eu quero experimentar o que eu não experimentei. Eu quero viver o que eu não vivi. Senhor, muda a realidade da minha casa, da minha família, do meu trabalho, de onde eu estiver. Senhor, eu quero ser esse agente da Tua presença. Quem pode dizer amém? Sabe, eu quero convidar você a levantar do seu lugar. Mas antes de levantar, eu queria que você levantasse declarando: Senhor, eu estou me levantando para um novo tempo na minha vida, em nome de Jesus.